Irmãos, irmãs, nós vamos começar uma série de mensagens através dos profetas menores. Profetas menores. Quem aqui deseja estudar sobre os profetas menores aqui? Às vezes falamos poucos dos profetas menores. Oséias, Joel, Obadias, Miqueias, Malaquias, Naum, Abacuque. Esses profetas são constantemente esquecidos, porque somos, infelizmente, uma geração estereotipada, hollywoodiana, parecendo os romanos, gosta de coisas suntuosas. Então, quando nós vemos aqueles crentes mais simples, nós damos pouco crédito, mas nós nos enganamos. Quanto menor o vaso, mais unção ele pode carregar, porque a unção não tem a ver com a quantidade, mas com a qualidade da unção que é derramada dentro. Então nós temos aqui história dos profetas menores, e tem crente com 10, 15, 20, não é para sua vergonha, mas Deus agora está te livrando do tempo da ignorância, que talvez nunca leu um dos profetas menores, talvez conhece pouco da história e da importância desses profetas na construção do povo de Deus na antiga aliança. Irmãos, já dizia John Stott: quem não sabe a história do passado se perde na história presente e jamais terá esperança na história futura. Eu e você precisamos compreender a nossa história. Falar dos hebreus é falar da igreja, falar dos judeus é falar da igreja, falar também dos israelitas é falar da igreja. Mas a história nem sempre foi mar de rosas, o povo nem sempre permaneceu crendo. Ainda bem que nós somos diferentes, não é verdade, irmãos? Os antigos não, Deus tinha que ficar levantando profetas para tratar com a nação, eles caíam, Deus levantava juízes para legislar a nação, eles retrocediam, Deus levantava reis para poder governar a nação, e eles se voltavam para os seus deuses. Era Deus sempre atrás do homem. Por isso que o termo da missiologia não é o homem que faz missão, mas é Deus em missão, usando os homens para atrair o próprio homem para o seu próprio senhorio e governo. A obra é de Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então abra comigo em Oséias. Oséias 1. E Oséias é um texto muito conhecido. Eu me lembro que passou uma matéria no Fantástico, que um pastor disse que Deus falou com ele através do livro de Oséias, e o repórter perguntou: o que Deus te falou? Ele pegou uma parte do que nós vamos ler, e disse que Deus havia falado para ele pegar uma mulher e se adulterar com ela. E o jornalista do Fantástico disse: mas o senhor não leu errado, não é para pegar uma mulher e adulterar, é para pegar uma mulher adúltera e se casar com ela. Mas ele falou isso com Joel, não é para você ir, vai e adultera, é vai e tome uma mulher adúltera. Aí o moço, meio já sem graça, porque fez uma leitura textual errada, falou assim: e ele já tinha coabitado, quem lê entenda, com a mulher do irmão, que era da igreja dele. Tem muito pé de pano por aí, irmãos. Nós temos que vigiar o nosso coração e principalmente o conhecimento das Escrituras, amém? Abra comigo então Oséias capítulo 1, a partir do verso 1 também. A palavra do Senhor que veio a Oséias, para a gente começar, o nome Oséias pode ser ele salvou ou ele vai salvar.
Essa é uma das interpretações hebraicas para esse nome, Oséias. A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias. É este mesmo Uzias que após a sua morte Deus levanta Isaías. Mas Uzias não pertence ao reino do norte, mas do sul. A essa altura nós precisamos entender isso. Há um único reino, mas foi dividido. Por quê? Impostos. Jeroboão II decidiu taxar e aumentar ainda a carga do povo de Deus, enquanto o reino do sul não concordava. Houve uma ruptura dos reinos. 10 tribos passaram a compor o reino do norte, e apenas 2 tribos, o reino do sul, Judá e Benjamim. O reino do norte é também conhecido como os Efraimitas ou Eframitas, os descendentes de Efraim. Eles também são chamados assim, como reino do norte. É esse reino que dá a linhagem aos samaritanos. Lembra da mulher samaritana que aproximou com Jesus no poço de Jacó e disse para ele: onde que nós devemos adorar? É no reino em Jerusalém, nos montes? Ele disse: nem em Jerusalém e nem em outro lugar, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E os samaritanos, apesar de serem judeus, eles eram miscigenados, a raça misturou, e eles eram olhados pelos judeus do reino do sul de forma descredibilizada, desconfiados, por ser uma nação que havia se misturado. Não era um puro judeu. O judeu do norte não tinha pedigree de Israel. Eles tratavam assim. Mas olha só, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá do sul, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E não confunda esse Jeroboão aqui com filho ou um dos filhos de Salomão, não. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o tema da mensagem dessa tarde de domingo é: não se afaste de Deus. Tudo começa Deus tendo que levantar profetas para atrair a sua própria nação, como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim Deus sempre intentou fazer com o seu povo. Deus queria amamentar a nação de Israel, mas a nação de Israel, tanto do norte quanto do sul, sempre desejava o leite materno de outros deuses. Deus havia perpetuado alianças com os filhos de Jacó, dando parte de toda a Palestina para cada um, com uma única exceção, os levitas, que descende a linhagem araônica, porque eles deveriam se dedicar ao ofício do santuário. E o próprio Deus disse assim: esses levitas não herdarão terra alguma, porque eu sou a porção deles. Ao longo da história, Deus sempre sustentou. E aqui nós vemos uma sentença de um Deus extremamente irado contra o seu povo. Deus está furioso contra a nação de Israel do reino do norte. Se uma das coisas que eu e você precisamos entender que mais irrita Deus é a idolatria. E a idolatria não é somente aquela convencional, quando colocamos um Deus que tem mãos e não podem tocar, pés que não correm, ouvidos que não ouvem, e é feito de madeira e revestido de ouro ou prata, e não podem fazer nada. Nem sempre idolatria está ligado a um objeto. Nós podemos idolatrar pai, mãe, dinheiro, status, nação, política, partido, ideologia.
E isso sempre foi cíclico na história. E onde há idolatria, há afastamento de Deus. Idolatria de tudo, jogos, fama, isso tudo nos faz nos afastar cada vez mais do Senhor. E quando Oséias já começa a introduzir, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, irmãos, para Deus falar através de um profeta, é porque a nação já tinha enchido o cálice da ira, e Deus queria dar mais uma chance, diferentemente de Malaquias, que é o único profeta dos menores que já profetiza o veredito final, sentença. Todos os outros profetas, tanto do norte quanto do sul, antecipava as quedas. A essa altura, o reino do norte estava experimentando até prosperidade, por causa de Acabe e Jezabel, tempos anteriores. O povo estava acostumado com fartura. Grande parte dos judeus estavam aculturados com os balaíns que foram estabelecidos dentro do governo de Acabe e Jezabel. A nação prosperava, mas aumentava-se a idolatria. Eles ofereciam sacrifícios a esses deuses mortos, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, eles são deuses criados na própria mente. Eles sacrificavam comidas, prestava toda uma liturgia. Esses Baals e esses Balaíns tinham até sacerdotes. E quanto mais o reino do norte consultava esses Balaíns, mais eles se afastavam de Deus. Sabe, o crente do horóscopo, do signo, da constelação, da regressão, desse desespero de maldição hereditária, e aí você tem que voltar e fazer um trabalho, e consulta não sei o quê, quase uma necromancia, como diz lá em 1 Samuel, que a necromante chamou, a pedido de Samuel depois de morto, e de fato alguém falou, mas não era Deus usando Samuel, era demônios. A idolatria tem como senhor o próprio diabo, pessoas que viram cavalos de Satanás, tem que constantemente oferecer sangues de animais e coisas parecidas. E isso também está acontecendo agora na nação de Israel, um povo que conhecia a Torá, que tinha como fundamento primário Deuteronômio 18, adore somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e jamais façam ídolos para si, não se curvem a estátua alguma. O povo sabia que Deus detestava dividir a sua glória. Quando nós adoramos outros seres, nós estamos dividindo a glória de Deus. A nação do Reino do Norte está embriagada de idolatria, e onde tem idolatria, sobra caos, imoralidade. Eles começavam, aí que nasceu a miscigenação dos povos, já que eles estavam prestando culto aos Balaíns, eles começavam a casar com mulheres de outras nações, o que Deus também havia detestado. Como pode caminhar dois juntos se não há comum acordo? Um quer ir, eu ia falar aqui para não tomar processo, vou guardar, mas um quer ser escravo de Satanás, e o outro quer ir para o culto. Como concilia um casamento assim? E é dessa mesma maneira que Deus sempre, de maneira
alegórica, através de uma alegoria e ilustração, ele trata o tempo todo o seu povo como sua noiva. E é por isso que ele levanta aqui Oséias para falar com o povo, mas de uma maneira extremamente extraordinária e chocante. Se neste momento Isaías é o seu contemporâneo, enquanto Oséias está denunciando o reino do norte, Isaías está andando de nádegas de fora, denunciando o reino do sul. Olha o que Deus faz, irmãos. Pôs Isaías para andar com o bumbum para fora, para representar a vergonha do reino de Judá, dizendo assim: assim são aqueles que intentaram contra vocês, não a vergonha de Judá, mas contra aqueles que estavam pelejando contra Judá, os egípcios. Eles viverão em vergonha. E Oséias foi levantado para denunciar a idolatria do reino do norte, mas através de uma alegoria que eu confesso que eu não teria peito para poder assumir isso. Olha só o que diz: vá, Deus começa a falar, vai denunciar a idolatria, mas olha o que Deus faz: vá, tome uma mulher adúltera e os filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Deus não apenas quis chamar a nação de Israel, Deus quis mostrar na pele o que o reino do norte estava fazendo. E se eles entendiam bem a linguagem do casamento, Deus levanta um profeta para se casar com uma prostituta, para representar a postura do reino do norte diante de Deus, porque Deus dizia assim: assim estão vocês. Como uma figura de linguagem e tipologicamente falando, Deus estava representado em Oséias, um homem que deve amar uma mulher que o trai, o homem que deve cuidar dos seus filhos que o abandona, que também são filhos da prostituição. Talvez ele nem sabe se ele é o pai. Esse é o ponto central do capítulo 1. A nação de Israel acendeu tanto a ira de Deus, que Deus não apenas quis sentenciar a nação por meio de palavra, Deus mostrou em ilustração. Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo a mim, eu vou levantar Oséias, para vocês verem a vergonha que é um homem se casar com uma mulher adúltera. 3. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel. Jezreel não é nome de se darem pessoas. Jezreel é um vale onde Gideão venceu os midianitas. Mas era exatamente o nome da cidade que dá origem a Samaria. Então Deus está dizendo assim: é exatamente o nome do seu filho, é o que representa a queda de vocês, neste lugar que vocês estão prostituindo. Irmãos, quando nós colocamos nos altares do nosso coração personalidades, o sonho da casa própria acima do sonho de fazer a vontade de Deus, o sonho do casamento, quando nós colocamos o marido, a esposa, nesse campo chamado Jezreel, que deveria ser o campo da peleja para a glória de Deus, às vezes é o campo de tanta idolatria, ou seja, o casamento deveria abençoar, mas tem sido uma maldição.
O leito matrimonial está maculado de pecado. É em Jezreel que Deus fala: o seu primeiro filho com essa prostituta vai se chamar Jezreel, porque é nesse campo que vocês estão me ofendendo. Tem hora que Deus tem que ser pedagógico com a gente. Por isso que precisa de profetas que coloquem nome nas coisas e nome nos nomes, para ver se a gente enxerga. Para de fugir de Deus, ou pare de afastar de Deus. Tem hora que a gente tem que falar assim: o problema está sendo mesmo o adultério, o problema está sendo o jeitinho, o problema está sendo esse pecado, o problema está sendo a violência doméstica, e isso tudo enfurece a Deus. Como se não bastasse Oséias já ter o nome do primeiro filho de Jezreel, olha o que o texto diz: porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Jeú também foi um dos reis que governou sobre o reino do norte. O profeta Oséias foi levantado não só para mostrar a vergonha, mas também para sentenciar o reino do norte, que não se arrependia do pecado. E Deus disse: eu vou destruir a dinastia. Isso é pior do que maldição hereditária. Imagina, igual Deus falou com Eli: por causa do pecado dos seus filhos, na sua casa não vai ter idoso, eu vou matar todos antes de ficarem velhos. Irmãos, eu não tenho medo do diabo, de verdade, ainda que o Senhor o repreenda. Eu temo um Deus poderoso. Eu não tenho medo de passar perto de macumba, de oferenda. Meu medo é passar vergonha diante de Deus. É isso que eu e você devemos temer. Essas brechas que devem suscitar medo na gente. Não é: estou com mal olhado, olho gordo. Para com isso. Você tem que ter medo de viver adultério e Deus pesar a mão. Seu medo deve ser em não ser um verdadeiro cristão que não multiplica os talentos, porque o que apenas escondeu disse assim: apartai-vos de mim por lago de fogo e de enxofre eterno, que preparado está para você. Mas volta aqui. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel para isso. Naquele dia, verso 5, quebrarei o arco de Israel. O que é o arco, irmãos? É a força que eles tinham. A essa altura, o poderio bélico não era através de pólvoras, de mísseis, de drones, de jatinhos, não tinha isso. Era flecha, espada, soco, chute, pedra, funda. Foi aqui que nasceu a capoeira. Estou brincando. O jiu-jitsu. O arco simbolizava a força do exército. Quanto mais preciso a lança, mais certo de atingir o alvo. Só que Deus falou assim: eu vou quebrar o que mantém vocês de pé. O arco, o poder de guerra. Se tem uma coisa que Deus gosta de quebrar, é onde a gente se orgulha tanto. É aí que Ele vem. Sabe? Onde mais a gente arrota a santidade, é onde Deus mais nos quebra. Onde a gente arrota mais domínio, é onde a gente mais se vê perdido. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele ama quebrar o arco do forte,
para fazer fraco, e Ele ama restaurar o arco do fraco para o fazer forte. Lá contra os midianitas, 300 homens venceram 160 mil midianitas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele está dizendo: Oséias, e avisa para Israel que eles estão desarmados. Estou quebrando o arco. O cristão não luta na força do braço, irmão. O cristão luta na força do joelho e da oração. Joelho no chão e cara no pó. Essa é a luta do cristão verdadeiro. Sabe como é que conquista a vitória no casamento? Diante da presença de Deus. Sabe como é que Deus alinha o coração? Estando com Deus em sua presença. Você pode ter a melhor estratégia, as melhores armas, não resolvem. É como se Deus estivesse dizendo assim: vou queimar os tanques, vou destruir as armas, vou naufragar os navios e vou destruir os jatinhos. Acabou a força. Eu só quero fazer uma aplicação aqui. Talvez o que você está passando não tem nada a ver com o diabo. Às vezes é Deus quebrando. Que lá atrás foi levantado um trono que não foi para ele. E quando tentaram colocar a arca dentro de uma antessala com Baal, quando abriram a antessala, Baal estava no chão. E talvez a gente se afasta por achar que está passando tantas aflições porque o diabo se levantou. Irmão, primeiro, que o diabo não se levanta, ele sempre será caído. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Óbvio que eu sei que o diabo também tenta, causa. Mas irmãos, uma vida que está cercada em Deus, sem brecha, o maligno não lhe toca. Olha só, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale, onde Israel havia conquistado a terra dos midianitas e os despojos. Deus agora está envergonhando o reino do norte. Sabe quando a gente trata esses lugares de conquista e começamos a nos colocar como superiores? Comprou o apartamento, não leva mais parente pobre para dentro do apartamento. Comprou o carro zero, não dá mais carona para ninguém, que é banco de couro, senão suja. Entendeu? A casa não pode mais comer na sala, porque é tudo de porcelanato. Deus quebra. No lugar da vitória que deveria exaltar o nome de Jesus, Deus pode fazer a gente passar vergonha, quando nós não fazemos daquilo um louvor para Ele. Enquanto era funcionário, conversava com todo mundo da fábrica. Virou supervisor, só recebe autarquia, pede cafezinho, não agradece, acha porque está numa posição de liderança no trabalho, se sente superior às pessoas. Em casa, porque ganhou um aumento, acha que é o mais rico da família, vai amassando todo mundo ao longo dos caminhos. Deus pega na curva e quebra. Ai, gente, está passando a prova, o diabo está pegando pesado, né? O diabo não, às vezes é a mãozinha leve de Deus, empurrando para lá e para cá, balançando a figueira para ver se ela cai os frutos de orgulho, de prepotência.
A gente vai lendo e aplicando. Aula de história é só com o pastor Jean Melo. Como engravidou novamente e deu uma outra filha, então o Senhor disse a Oséias: deu o nome para essa menina de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para a nação de Israel. Irmão, parece pesado começar a ler a história de Oséias. Primeiro Deus levanta um homem para poder se casar com uma prostituta, para representar o que Israel estava fazendo. O primeiro filho tem o nome de um lugar da vitória, mas Deus está envergonhando. O segundo filho recebe o nome para dizer assim: Deus não vai ter misericórdia. Irmão, eu que sou ruim, pobre, pecador e nu, às vezes consigo ter misericórdia. E se eu não tenho, Deus ainda tem. E quando Deus não tiver, quem que vai ter? E quando é Deus que cessa a misericórdia, o maior juízo de Deus não é esses desenhados pelas novelas da Record, no arrebatamento, a igreja sobe e depois vira um caos, não. O maior juízo de Deus, nas palavras de Jesus, no sermão escatológico, é quando tudo parecer em paz. Uns se levantarão para dizer: eu sou Cristo. Outros operarão sinais, prodígios e maravilhas. Tenham cuidado. O nosso maior sinal escatológico não é caos, é o contrário, é um bom governo. Quando tudo parecer estar em ordem, porque todas as vezes que a nação de Israel prosperou, eles começavam a se esquecer de Deus. Por isso que muitos pobres é crente, igual eu, que não tem mais buscar recurso em outro lugar, irmãos. E aí Deus permite muito pobre continuar pobre para continuar crente. Porque se Deus faz o pobre ser rico, ele deixa de ser crente. Não estou dizendo que isso está sobre a sua vida, mas parece que tem gente que só busca quando as coisas estão apertadas. Você já viu aquela semana que está na luta? Aí é vigília, é culto, lê Bíblia, canta, dá estrela, entrega revelação, vai nos evangelismos, vai em tudo, participa, louvor, não para de assistir Brasileirão, começa a assistir tudo quanto é programa evangélico, começa a ver até outros lugares. Você fala: gente, esse marido está crente demais, hein? Mas está com a corda no pescoço no trabalho, passou a semana assim, ó, mais sensível. Talvez Deus vai deixando a gente passar por isso, para ver se a gente vai voltando, sabe? Porque enquanto ele prosperou, a gente foi se afastando. Estava pedindo Deus casa, Deus deu até sítio. Aí domingo, pastor Jean, não quer vir para o culto. Você liga, está só no feijão, só no fogãozinho de lenha, fazendo dobradinha, domingo, 4 da tarde. Sobre a sua vida também pode ser liberado isso, amém? Mas não faça disso um altar. Vocês estão aqui? Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. Parece que isso não tem muito a ver com o atributo de Deus, não é verdade, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. E para chegar nesse ponto, Deus não está sendo injusto. Ele já havia levantado outros profetas, como Elias, Eliseu. E o povo continuou a desobedecer
e se afastarem. Sabe quando a gente está prestes a desviar? Irmãos, parece telepatia, misericórdia, mas é crente mesmo. E Deus começa a levantar as pessoas para ligar para a gente, falar com a gente. É Deus te dando uma chance para você não ir embora. E Deus já havia dado várias chances para o reino do norte. Eles já haviam matado vários profetas. Irmãos, Jeremias pregou para uma nação 40 anos, pedindo para o povo se arrepender. Mas graças a Deus, 40 anos depois o povo se arrependeu. Amém? Amém, igreja? Que amém? Amém. Ele teve que escrever um outro livro, chamado Lamentação, porque ninguém se converteu. Imagina você pregar 40 anos e não ter uma alma viva aqui na frente para a gente soltar esse papel picado. Aquele rolinho dá para 40 anos. Quanto tempo tem validade? Já tem 40 anos esse negocinho que a gente solta aqui, ó. Não vem ninguém. Irmão, eu não tenho isso de vida. Imagina. Já estou perto, pastor Jean falou que estou perto. 34. De crente 15. De novo nascido deve ter uns 2 dias por aí. 2 dias. Eu preciso nascer de novo. Amém, irmãos? Brincadeira, sou crente em nome de Jesus, amém? Mas é por isso que Deus está furioso, porque além deles matarem, como Jezabel matou milhares dos profetas, a nação do reino do norte não se arrependia. Você fala assim: toma jeito, crente, vira homem, vira mulher de verdade, amadurece. Ai não, o pastor está pegando muito pesado. Ah não, esse negócio da igreja vai ficar perturbando muito minha vida, entrando muito na minha vida, eu não gosto desses negócios não. Eu sou mais minimalista, agora a moda é isso. O pastor Jean está rachando os bicos. Menos é mais, eu não gosto muito de invasão não. Irmão, então a igreja não é o lugar para esse tipo de pessoa. Porque um dos principais e uma das principais características da igreja é comunhão, coinonia, é estar juntos, é sentar à mesa, é comermos juntos, é partirmos o pão, é tomarmos o cálice, é cooperarmos, é sermos piedosos, é exortar uns aos outros, é apacentar, é discipular, é cuidar, é fortalecer, é estender a mão para o caído, é orar para o que precisa. Aleluia. Contudo, verso 7: tratarei com amor a nação de Judá. Pior do que apanhar da mãe é você apanhar dela e ela dar um presente para o irmão. Sim ou não, irmão? Irmão, a gente não está preparado para ser rejeitado, não mesmo, nós não fomos criados para isso. Por isso que o ser humano detesta a solitude, detesta. Nós não fomos feitos para ser criados dentro de um quarto, nós fomos feitos para amar e sermos amados. Aí Deus fala com os Efraíns, ou com o reino do norte, dizendo assim: eu não vou ter amor de vocês, mas com o seu irmão Judá sim. Dói ou não dói, irmão? Deus fala assim: Tiago, eu não te uso mais, vou usar só o Jean. Imagina. Esse sentimento de rejeição, de acepção, mas é à toa? Não. Quando Deus vai pesar a mão, irmão, é porque Ele já teve muita paciência antes. Aí a gente vê assim, a gente até começa a fazer uma leitura de um Deus carrasco, de um Deus bravo, de um Deus sem amor, e não entendemos por que Ele seleciona uns e rejeita outros dentro do ventre materno, sem início de dias de vida ainda, como Ele fez
com Jacó e Esaú. Os meninos não tinham nem nascido. Deus já havia amado a Jacó e rejeitado a Esaú. Você pensa assim, será que Deus é um Deus de acepção? Não, Ele é soberano. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E num instante Ele sabe isso. Aí você vê Deus no Antigo Testamento matando, como os filhos de Coré, 200 de uma única vez, que eles estavam querendo ser sacerdote, e Deus não queria, porque o sacerdócio era somente de Arão e os seus descendentes. Aí você fala, Deus não precisa de fazer um negócio desse. Mas é porque Deus também exerce justiça. Ele é o sol da justiça. Ele é o justo, reto juiz. Ele vela pela sua própria palavra. Deus não retrocede na verdade. Deus não negocia com as balanças fraudulentas. Deus não tolera iniquidade. Deus não suporta apostasia e indiferença. Deus não se compactua com o pecado. Deus odeia o divórcio e o adultério. Deus não se compadece do assassino enquanto está no exercício. É por isso que Deus entra com sentenças. É porque ao longo da história nós fomos construindo um Deus de ursinho de pelúcia, um Aladim que a gente esfrega a mão e Ele realiza os nossos 3 lindos desejos. Um Deus que vai passando pano para os nossos pecadinhos. Deus é amor, irmão. Deus não olha, sabe como o homem vê. Deus olha o coração, é porque Ele olha o coração, é por isso que Ele julga. Mas pelo Senhor o seu Deus, olha só, eu lhe concederei vitória, Judá, não pelo arco, ou seja, não é na força do braço. Para, irmão, esse dia eu tomei juízo, tentando forçar Ismael, e Deus me falou assim, qual foi a última palavra que você ouviu? Falei, essa. Eu falei outra? Não, então confia na última. Deus não tem que falar sempre, até porque Deus já falou. De Gênesis e Apocalipse, é só consultar a voz de Deus. Vocês estão aqui? Não pelo arco, pela espada ou por combate. Eu não vou dar vitória na força do braço, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. É lindo quando Deus faz isso. Sabe, até de quem deveria nos abençoar, Deus seca a fonte. Você fala assim, esses dias eu fui pedir dinheiro emprestado para fulano, logo fulano, a pessoa pensa assim, né? Logo fulano que me emprestava sempre parou de me emprestar e me pediu emprestado. Já estava tudo combinado com o cheque especial, só ele que não sabia. Aí de repente o banco vai lá e chupa o cheque especial. Acabou. Aquela outra alternativa aqui, ó, dentro da manga. Não, essa aqui não seca não. Isso aqui é certo. Deus vai lá e corta. Porque enquanto a gente tiver o plano B, Deus nunca será o nosso único plano A. Ou dependemos 100%, ou 99,9% não é 100% de dependência.
8. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho, ou Gomer. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Se eu fosse Osés, eu já tinha até parado de fazer filho, porque cada filho que nascia era uma sentença, mas não tinha como ele parar, porque isso já estava no plano soberano de Deus. Olha o que Deus falou com a nação de Israel: pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Irmão, a mulher pode deixar o marido, o filho, mas quando Deus deixa, acabou a vida. Porque se a mulher deixou, fica solteira até Jesus voltar. Amém? Casa de novo, não, fica tranquilo. Se o filho for embora, você nunca perde ele no coração. Está aqui, ó. Mas vai bater saudade. Mas você pode ter outro filho. Lógico que é insubstituível. Mas quando Deus deixa, acabou o sentido de tudo. Se Deus falar para a gente assim: vocês se afastaram, e esse seu terceiro filho, Oséias, Gomer, quer dizer: vocês não são meus e eu não sou os seus. Você vai orar para quem? Em nome de quem? Acabou a esperança. Isso foi experimentado por grande parte da nação de Israel. Essas palavras estão registradas para a gente caminhar para um livro, que no capítulo 11 nós vamos ver um outro manifestar da glória de Deus. Mas Deus sentenciou. É o Deus de amor do Novo Testamento aqui. É porque a gente não sabe o que a nação de Israel causava. Eu sei que às vezes até espanta quando uma mãe dá uma chinelada no menino. Hoje tem lei que não pode fazer isso. A minha mãe era contra a lei. Não tinha. Minha mãe, que lei? Ele vai aprender na base da borracha. Mas irmão, se alguém olhasse para minha mãe me batendo, ia ver só o meu lado, ia ter compaixão, mas me levava para sua casa uma semana. É isso que a gente precisa entender. Deus está vendo tudo. Imagina se levantar uma nação, aí ela vai lá e presta uma vela de dia para um Deus, e depois quer adorar o outro. É isso que acontece no casamento. Dorme com a casada, mas passa a tarde com a amante. E aí depois chega na casada, só para poder pegar a camisa passada e a janta. Você aceitaria, irmãos? De onde você está vindo? Da casa da amante. O que você fez lá? Eu não vou nem te contar. Mas com você eu só vim receber os benefícios. Você teria coragem, irmão? É assim que a gente faz com Deus. Quando a gente sai do culto e se prostitui. Quando a gente coloca os programas televisivos no lugar das escrituras. Os altares vão se levantando. De noite é com a mulher, mas passou o dia inteiro com a amante. O domingo da ceia é com a casada, mas de segunda a sábado é no sítio e no motel com a amante. É isso que está acontecendo.
E não mudou, não é porque é Antigo Testamento, não. Isso pode estar acontecendo de novo. Mas Deus está tendo misericórdia de nós, para dizer, diferente do reino do norte, eu quero ter misericórdia de vocês.